Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de novo, né? Já me sentindo em casa. É muito bom estar entre amigos assim. Então, que o nosso Mestre Jesus esteja presente conosco e nos ilumine, né? A nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema e que a gente possa levar algo de útil daqui para as nossas vidas. Que a gente possa cada dia colocando um pouquinho mais da doutrina espírita no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, paciência em ti. A nossa base para essa reflexão é um capítulo que se chama Paciência em Ti, do livro Filho de Deus, que é da Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo Franco. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. Ela já começa assim o texto. E alguns de nós pode olhar essa frase e pensar que ela está falando óbvio. Está chovendo no molhado. Mas se a gente for parar para pensar, os bons professores, os bons educadores, muitas vezes falam o óbvio. Porque muitas vezes a gente precisa, para o nosso próprio despertar, ouvir a mesma coisa várias vezes. Ou ler, né? Muitas vezes estamos estudando e passamos pelo mesmo trecho várias e várias vezes em um dia, um despertar. E aquilo então nos dá uma nova visão. Parece até que a gente nunca tinha lido. Então por isso eles sempre vão nos falar coisas que nos parecem óbvias. Outros de nós, no entanto, poderíamos olhar para essa frase e começar a argumentar com a benfeitora Joana de Ângeles e falar, né? Ela fala que o desequilíbrio, que a irritação é o desequilíbrio emocional. E a gente pode falar que quando eu me irrito, é porque a outra pessoa me irritou. Então eu tenho razão de me irritar. Né? Posso falar, você não viu o que a pessoa fez para mim? Eu tenho razão de ficar irritada. Né? A pessoa me deu o direito de ficar irritada. Então vamos entender melhor o que ela quer dizer com isso para a gente ver se a gente tem razão ou não de ficar irritado. O primeiro passo que a gente pode ter diante de uma coisa que parece tão óbvia é tentar entender algumas expressões e palavras que estão ali, porque muitas vezes a gente passa por aquelas palavras, aquelas expressões quase que todo dia e a gente não para pensar, será que eu sei exatamente o que é isso? Então a gente começa falando ali da irritação. Muitas vezes a gente sente, a gente fala que está irritado, mas exatamente o que é? Né? Alguém já parou para pensar o que é a irritação? Então a gente pode ir lá no dicionário e o dicionário vai falar que a irritação é um estado de nervosismo ou de cólera contida. Né? Às vezes a gente não se dá conta o que exatamente é a irritação, a gente só sabe que está sentindo. Então, cólera contida. E o que é cólera? Cólera é um sentimento de forte oposição a alguma coisa que me atrapalha, que me prejudica, que me perturba. A cólera é muito mais fácil da gente enxergar, porque fica bem visível, né? A pessoa, né, fica com uma expressão totalmente diferente. A gente fala mais alto, mais agressivo, às vezes a gente xinga, pode chegar até uma violência, né? Por conta da cólera. Agora, a irritação é uma coisa mais contida, mas a cólera tá lá. É como se fosse uma panela de pressão. A gente não vê muita coisa que está acontecendo na panela de pressão. A gente percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não consegue ver por dentro o que está em ebulição. Aquela pressão toda que está ali dentro. Então, mais ou menos assim é a nossa irritação. E o desequilíbrio emocional? O desequilíbrio emocional quer dizer o quê? Que é uma falta nossa de conseguir lidar com as nossas próprias emoções. Nós não temos essa capacidade. Se nós estamos em desequilíbrio emocional, a gente não está conseguindo lidar com as nossas próprias emoções. E o que acontece?
a gente acaba reagindo de uma maneira desproporcional com as coisas que acontecem. Às vezes acontece uma coisa pequenininha e a gente reage, né, muito grande. Porque então tem esse desequilíbrio emocional em nós. Aí o Emmanuel traz no livro Calma, ele fala assim: se você frequentemente se irrita, então pensa nas desvantagens da irritação para você mesmo. Para então você começar a iniciar esse processo de se livrando da irritação. E o que poderia ser desvantagem para nós? Podemos começar com o nosso corpo físico, né? Eu imagino que nós já tivemos algum momento, que talvez alguns sortudos nunca passaram por um momento de irritação. Mas quem tem deve se lembrar. O próprio corpo, né? A gente fica, o coração fica sereno, batendo, tranquilo? Não, né? Fica coração acelerado. E a respiração? Respiração fica curta, fica, né, mais rápida. A musculatura fica relaxada enquanto a gente está irritado? Não, né? Fica tudo tensionado. Às vezes dá aquela dor de cabeça, dor de estômago. E isso é só o corpo físico que a gente está falando. O espírito sente todo esse choque emocional que a gente está tendo. Aquela onda de pensamentos que vão surgindo com essa irritação, de sentimentos, tudo afeta o nosso espírito. E além disso, que ações nós podemos tomar no momento de irritação que a gente pode se arrepender por muito tempo? Tem desvantagens, né? De a gente se estar irritado. Então a benfeitora continua: a paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então o que ela está nos dizendo é que irritação ou paciência não depende do que está fora, depende do que está dentro. Então, diante daquilo que aconteceu, eu posso tanto me irritar, quanto eu posso ter paciência diante da situação. E como é que eu vou conseguir, né? Se eu já consegui convencer vocês que a tranquilidade íntima é melhor, como que a gente pode chegar a isso? Essa tranquilidade íntima que vai trazer a paciência se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. E para isso a doutrina espírita nos mostra, né? Jesus já veio nos mostrar esse Deus. Como que Jesus nos apresentou o nosso Criador? Né? Se a gente for pensar ao longo da história, várias formas nós tivemos de nos relacionar com esse ser superior que criou todas as coisas. E nem sempre ele foi esse que nós fomos apresentados por Jesus. Jesus nos disse que ele era o nosso Pai. Um Pai amoroso. Nos evangelhos, né, é colocado que Deus é amor. Ele não só nos ama, ele é amor. E a doutrina espírita vem e nos ajuda ainda mais. Né? A gente não tem a capacidade ainda, como criaturas que ainda estão começando a nossa evolução, de entender Deus completamente. Mas o Kardec trouxe algumas coisas para nos ajudar a entender Deus. Que ele trouxe os atributos de Deus, né? E aí ele diz que Deus é único, que é onipotente, né? Que pode tudo, que é onisciente, que sabe tudo, que é soberanamente justo e bom, que é misericordioso. Então, é esse Deus que pode tudo, então todas as coisas que acontecem por quê? Porque ele permite. Se ele nos ama, ele quer o melhor para nós. Então, se ele permite, com certeza é o melhor para nós. Será que nós podemos, então, confiar que esse Criador que nos ama, que quer o nosso melhor e que sabe todas as coisas, que nos conhece mais do que a gente mesmo, conhece a nossa vida, de todas as existências que nós já tivemos, que no momento a gente nem sequer se lembra. Ele sabe tudo que nós passamos para chegar até aqui.
E o melhor, Ele sabe o que a gente precisa fazer para avançar. E as coisas que nos acontecem são justamente isso. Aquilo que a gente precisa passar para que a gente possa avançar. Podemos confiar nesse Criador e ter, então, serenidade diante das coisas que nos acontecem? E será que a gente tem algum exemplo de um ser que esteve aqui no nosso planeta e que agiu com essa confiança irrestrita? Podemos lembrar de pelo menos um, né? Jesus, né? Só o fato de Jesus ter vindo até aqui foi por uma confiança irrestrita na vontade do Pai, porque um espírito puro não precisava mais reencarnar, ainda menos num planeta tão pouco evoluído quanto o nosso. Mas pela confiança irrestrita na vontade do Pai, ele aceitou vir até nós e de nos ensinar através da palavra, mas principalmente do exemplo. Qual é esse caminho que a gente tem que seguir? E ela nos diz: o conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que ele está destinado e como lográ-lo. Então a doutrina espírita nos ensina quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como nós chegamos lá. Então nós sabemos que nós somos espíritos, né? Que estamos aqui nesse corpo de carne, passando pelas situações que estejamos passando agora, mas que nós somos espíritos. Nós somos todos criados do mesmo jeito, simples e sem conhecimento. E todos temos o mesmo objetivo, que é a perfeição. Não a perfeição igual a Deus, mas a perfeição como Jesus, como Ele mesmo nos falou, que nós poderíamos chegar até Ele. E como é que nós vamos chegar até Ele? A gente precisa aprender todas as virtudes de um espírito puro. A gente precisa aprender o amor, o perdão, a caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência. E aqueles nossos vícios, os nossos velhos hábitos, a gente tem que ir deixando para trás. E durante as nossas existências, nós erramos. E temos oportunidade de corrigir. Então, qual é o processo que Deus nos dá para isso? A misericórdia de Deus nos dá múltiplas, inúmeras oportunidades de voltar aqui e aprender. Aprender, por mais que nós tenhamos nos esforçado na encarnação anterior, digamos, ainda há o que aprender, né? Nós temos o que aprender. Então, qual a diferença? Quanto mais nós nos esforçamos, mais nós avançamos e mais rápido nós chegamos à perfeição. E chegar à perfeição vai nos trazer mais perto do nosso Criador, mais perto de Deus, mais perto do amor. E aí, esse conhecimento a gente pode também aplicar para outra pessoa, que pode eventualmente ser a fonte da irritação. E a gente perceber que aquela pessoa também está no caminho. Aquela pessoa também tem as dificuldades. E também tem ali a oportunidade de aprender. Estamos todos matriculados numa escola e todos estamos diante das lições que Deus nos dá para a gente poder evoluir. E talvez isso possa nos ajudar a ter um pouco mais de calma uns com os outros. E ela continua dizendo: respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Então, duas coisas nós podemos tirar daqui. A primeira é com relação a respeitar o tempo. Então, a misericórdia divina nos deu a oportunidade de estarmos aqui novamente. E temos um objetivo para vir para cá, que é de alcançar a perfeição. Então, nós vamos ser colocados em determinadas situações, numa família, numa profissão, num país, para a nossa própria evolução. E como é que nós estamos empregando o tempo que nós estamos aqui? Será que nós estamos a cada dia que nasce, que é uma nova oportunidade do nosso aprendizado? Será que a gente está enxergando dessa forma?
como mais uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de avançar? E será que estamos agindo com essa crença de que nós somos espíritos e que estamos aqui para aprender? E outra forma que nós podemos ver isso aqui é: nós vamos nos esforçar, mas não podemos ter aquela ideia imediatista de que nós vamos decidir hoje sermos pacientes e sairemos daqui pacientes. A decisão é um início, mas vamos ter que fazer um esforço contínuo. Para cada coisa que a gente decidir fazer, seja ser mais paciente ou seja um projeto que a gente quer alcançar, a paciência vai ter que fazer parte, porque a gente vai ter que se esforçar e vai ter que persistir até que chegue o momento que nós vamos chegar aonde nós queremos. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis de causalidade, assim submetendo-se-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. O que mais que a doutrina espírita nos ensinou? Da lei de causa e efeito. Nos diz que isso já não é nem só da doutrina espírita, todo efeito tem uma causa. Isso é nas leis da física, mas também as leis morais trazem isso para nós. E aí tem mais um item que a gente coloca. Lembra quando falamos dos atributos de Deus? Deus é soberanamente justo e bom, e é onipotente. Então as coisas acontecem com a permissão de Deus. Então, se ele é justo, deve ter uma causa justa. Então, nós temos um livre-arbítrio. Podemos escolher o que nós vamos fazer. A cada momento, nós temos momentos de decisão. O que nós vamos fazer? Algumas coisas são mais momentosas, outras coisas são pequenas. Mas nós estamos sempre podendo escolher o que fazer. Escolhemos e depois temos que lidar com as consequências. Se escolhemos fazer algo que está de acordo com a lei de Deus, as consequências que nós teremos serão agradáveis, serão boas. Se nós decidimos nos desviar do caminho, as consequências serão desagradáveis. E isso não é um castigo. Isso é para o nosso próprio aprendizado. Se a gente for ver, o castigo tem um objetivo de te dar uma punição, um reforço negativo, Somente, você vai sofrer. Se você fizer isso, você vai sofrer. Mas o objetivo de Deus é muito maior que esse. Nós passamos por algo desagradável, sim, mas aquilo está sempre imbuído de algo para nos fazer aprender. Sempre tem ali uma lição, para que a gente possa, além de voltar para o caminho, voltarmos mais fortes, mais caridosos, mais tolerantes, principalmente quando nós entendemos a posição do outro. Porque muitas vezes é aquilo que Jesus disse, para a gente não fazer para o outro o que a gente não gostaria que fizessem para nós. Porque muitas vezes nós passamos por algo que nós fizemos uma outra pessoa passar e nós aprendemos que aquilo não gostei, não quero fazer para o outro, então. Então, irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Então, vão existir momentos que algumas coisas não poderão ser alteradas. Por que será? Porque nós estamos diante de lições que precisam ser aprendidas. Enquanto nós não tivermos aprendido aquela lição, aquela situação não vai se alterar. E como que a gente pode agir, então, diante das situações? Aí a gente vai e vê o que a Joana de Ângeles nos indica nesses casos. Em qualquer caso, ela nos diz para termos uma resignação dinâmica. Ou seja, ela diz assim: estamos diante de um desafio. Pode ser uma questão, um conflito com as pessoas da família, pode ser uma enfermidade.
a gente vai se perguntar: o que eu posso fazer diante dessa situação? O que está ao meu alcance de fazer? Então, se é uma enfermidade, eu posso procurar o médico, eu posso fazer o tratamento, eu posso tomar o remédio. Se é uma questão de um conflito, eu posso tentar conversar, eu posso tentar pedir para uma outra pessoa que seja imparcial, ajudar a gente a chegar no meio termo. Mas pode acontecer de que a enfermidade não vai ter cura, que pode diminuir os sintomas, mas eu terei que conviver. Pode ser que aquele conflito não consiga resolver, até porque às vezes não depende só de um. E aí que ela diz da resignação dinâmica. Aí sim a gente coloca nas mãos de Deus. Né? A gente não coloca lá no começo antes de ter feito qualquer coisa. A gente faz o que está ao nosso alcance. E depois a gente confia que Deus sabe o que está fazendo. Então, em alguns momentos, o corpo está doente e tem o objetivo de curar a alma. E às vezes, enquanto a alma não está curada, o corpo também não se cura. E o que é mais importante? É o corpo ou é a alma? A alma é muito mais importante que o corpo. Então, a gente pode fazer uma analogia, né? A roupa é importante, mas o corpo é muito mais importante que a roupa. Então, a gente se livraria de qualquer peça de roupa para salvar o corpo. Da mesma forma, pode acontecer de existir o sacrifício do corpo para poder curar a nossa alma. E ela continua dizendo: desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Então, a gente se harmonizar com as situações que estão acontecendo, no sentido de a gente ter essa calma diante das coisas que estão acontecendo, porque vai nos ajudar, primeiro, a mente serena para tomar decisão, com certeza vai ser muito mais acertada as decisões que a gente tomar diante desse ponto de vista mais tranquilo. E, de um ponto de vista espiritual, também nos ajuda a receber, a perceber o auxílio dos nossos amigos espirituais. Muitas vezes a gente está num estado, né, uma convulsão lá de vibrações que a gente não consegue perceber a ajuda que está ali sendo nos oferecida. Então, a gente buscar acerenar a nossa mente também ajuda com que a gente possa perceber o que os nossos amigos espirituais estão nos oferecendo. Então, se a gente conhece a nossa natureza, que somos espíritos, conhece a natureza da nossa estada aqui na Terra, que é o quê? Um momento de aprendizagem, de evolução, de redenção, de reparação. A gente conhece o amor de Deus por nós e os objetivos dele para conosco, então que isso possa nos ajudar a ir aceitando as dificuldades da vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais serena. E aí que a gente se lembre, por exemplo, tem a questão 614 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: o que é a lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ela diz o que a gente deve fazer e o que a gente deve deixar de fazer. E a gente só é infeliz quando dela a gente se afasta. Então nós podemos entender que a lei de Deus é a mesma coisa que a vontade de Deus. A vontade de Deus, então, se a gente cumprir com a vontade de Deus, nós seremos plenamente felizes. Vamos dizer quando, né? Quando nós cumprirmos a vontade de Deus, nós seremos plenamente felizes. Então, imagine que nós somos crianças e Deus é o nosso Pai. Ele vai nos indicar para fazer alguma coisa que a gente não está gostando, mas Deus sabe o que é melhor para nós.
Então, se nós nos resignamos à vontade de Deus e cumprimos a vontade dele, então nós estamos cada vez mais próximos dele, cada vez agindo mais de acordo com a lei de Deus e, portanto, cada vez mais próximos dessa felicidade que a gente sequer conhece, né? Então, usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. A Joana de Ângeles fala em luta, mas ela não usa arma. Então, a paciência não é arma. A gente pensa sempre em luta com relação a brigas e violências. Mas aqui a gente está falando de um esforço para a gente vencer as dificuldades, para a gente vencer os obstáculos. Então a paciência pode nos ajudar nisso. Pode nos ajudar a superar todas aquelas coisas que estão se colocando. Ela fala nesses múltiplos convites ao desespero. Quem nunca passou por algum dia, pelo menos, que parece que tem um monte de coisa que vai dando errado. Às vezes a gente fica até sem conseguir enxergar uma saída. E é nesse momento que a gente deve pensar, né? Aquela frase, né, que o Chico tinha lá no quartinho dele, né? Isso também não vai passar. Que a gente possa, né, se fortalecer mesmo diante disso. Saber como se a gente estivesse num caminho e estivéssemos passando por um pedaço, assim, particularmente difícil do caminho. Mas a gente sabe que se a gente continuar, se nós formos perseverantes e continuarmos caminhando, o caminho mais adiante vai ser muito mais fácil. Além do que, isso vai nos fortalecer. Né? Conforme a gente vai passando essas vicissitudes, a gente vai triunfando, isso nos fortalece espiritualmente. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Então, cada vez que a gente for passando por uma situação e a gente conseguir aplicar a paciência realmente, a gente pode ter a sensação de que a gente vai estar, na verdade, esgotando, né? Tá acabando a minha paciência. Mas conforme a gente vai exercitando a paciência, ela vai ficando mais forte. Né? O Emmanuel fala que é como se ela fosse perdurar o período que eu consigo ser paciente, vai aumentando gradualmente, até que um dia nós poderemos dizer que somos pacientes, porque então ela é uma virtude plena em mim. Então eu sou paciente, não importa o que ocorra do lado de fora. A paciência está, então, dentro de mim. Então, a paciência, como qualquer outra das virtudes que a gente precisa desenvolver como espíritos, depende de treinamento. E se a gente observar o nosso dia a dia, a gente vai ter oportunidades de treinamento todo dia. Então, diante daquilo, nós vamos treinando, da mesma forma que a gente treinando um músculo lá na academia. A primeira vez é difícil, fica doído no dia seguinte, mas a cada vez vai ficando mais fácil. E depois a gente consegue levantar um peso maior. Da mesma forma com as nossas virtudes. Nós vamos tendo oportunidades de exercitar, fortalecemos e vamos crescendo então dentro daquela virtude. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Então, é o que nós falamos da lei de causa e efeito. Só acontece o que é necessidade da nossa evolução. Tem uma frase do livro Paulo e Estevão, que o Estevão, que ainda não era Estevão, agora me fugiu o nome. Quem lembra do nome? O Estevão. Gesiel, isso, Gesiel. Ele estava na prisão com a família
Ele não tinha feito coisa alguma, mas estava preso e não sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Mas o que ele já sabia é que eles tinham perdido a casa, que era onde eles moravam e de onde eles tiravam o sustento deles. A maioria estaria angustiada, desesperada. E o que ele fala? A gente não tem, né? Deus não nos manda nenhum problema de que a gente não precise, né? Com certeza agiu ali com essa serenidade, confiando totalmente nos desígnios de Deus. E para que a gente precisa de problema? Porque a gente chama de problema, mas a verdade são as lições da vida. Então, para nossa evolução, aquela situação que a gente chama de problema se apresenta. E se apresenta de novo e de novo, nos dando oportunidade de aprendizado. A gente pode reclamar muito aqui do nosso planeta, né? Mas quando a gente está lá no mundo espiritual, com as nossas dores morais, nós queremos evoluir. Nós queremos a oportunidade de resgatar os erros que nós tivemos. O Manuel Filomeno de Miranda fala num dos livros dele que a Terra é um local abençoado, de abençoadas oportunidades de provas e expiações. Quantos de nós pensam nas provas e expiações como abençoadas? Enquanto a gente está aqui, talvez a gente não se lembre, mas imagine nós, lá do outro lado, com as nossas dores e se perguntando como é que eu posso curar essas dores. E aí o Manuel Filomeno nos aponta a terra. Ali tem oportunidades de cura, de abençoadas provas e expiações. Então não te aflijas, nem te apresses. Nós somos imortais. Teremos tantas oportunidades de desenvolver, seja paciência, seja o amor, seja a compaixão, seja a caridade. Quantas forem necessárias. A misericórdia divina nos dará todas as oportunidades que a gente necessitar. Mas ela fala, sem tardança. Porém, com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Então, nós teremos a oportunidade, não precisamos ficar desesperados, porque também precisaremos pensar, né? Nós estávamos vendo o jardim ali na frente, ele está muito bonito hoje, florido. Mas para que ele chegasse ali foi necessário o plantio, o cuidado, né? A Mari estava lá trazendo a água necessária. Com as nossas virtudes será a mesma coisa. Precisaremos plantar, precisaremos cuidar dia a dia. Então, nós somos imortais, vamos ter todas as oportunidades que nós precisarmos. Então, que nós tenhamos serenidade diante disso, mas que nós tenhamos diligência, que é o esforço de nós realmente fazermos essa mudança em nós. Porque nós não queremos ficar aqui, queremos ser felizes. E a felicidade está, né, junto do nosso Criador. Com paciência, então, conquistaremos tudo. Após nós tivermos conquistados a nós mesmos, para o bem e para a paz. Então, a paciência nos ajudará com todas as outras virtudes também que nós precisaremos. Porque teremos que ter paciência para fazer todo o esforço diário, toda a persistência. Para que a gente tenha tolerância com o nosso irmão, precisamos da paciência com ele. Para que a gente tenha caridade, para que a gente tenha amor, precisaremos ter a paciência também. E aí, nós começamos a nossa reflexão raciocinando sobre o que é a irritação, que é o contrário da paciência, e o porquê ela não é boa para nós. E aí a gente finaliza a nossa reflexão chegando mais no coração. Aí vamos com Emmanuel, e que ele nos diz: ora, pedindo a divina providência a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Essa é uma coisa para a gente se lembrar todo dia, porque realmente não é tão fácil, né? É fácil vir aqui e falar para vocês, né? Vamos ser pacientes.
Mas se nós já percebemos a necessidade da mudança, e se a gente percebe que a gente não está pronto, forte, não se sente forte o suficiente diante dessa mudança que seja necessária, que nós façamos a nossa prece, que nós façamos uma oração, e que isso seja frequente, logo ao despertar, diante da situação que eu sei que eu vou precisar de paciência, no momento em que eu estou perdendo a paciência, que a gente peça ajuda, peça socorro, que a gente peça a Deus, peça a Jesus, peça ao nosso mentor, peça ajuda, que nós certamente seremos atendidos. Então, muito obrigada pela paciência e muita paz a todos.